Bem-vindos ao Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde exploramos o papel das proteínas alternativas no futuro da alimentação. Bem-vindos a mais um episódio do Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde exploramos o futuro das proteínas na alimentação. Eu sou a Marta e hoje temos connosco alguém que está literalmente a cultivar o futuro da carne, mas começou por um mercado inesperado, o de utilizar a carne cultivada para fazer alimento para os animais de estimação. O nosso convidado é Hélder Cruz, cofundador e diretor científico da Meatly, que é a primeira empresa certificada a vender produtos de carne cultivada no Reino Unido. Mas, antes de conhecermos o Hélder, vamos tentar perceber um bocadinho da tecnologia que está por detrás da carne cultivada. No episódio de hoje vamos falar novamente sobre os produtos produzidos a partir de células. Em episódios anteriores já abordámos a parte inicial do processo, relacionada com o isolamento de células, e a parte final de estruturação e texturização de produtos cultivados. Mas o que é que acontece pelo meio? Um dos maiores desafios da produção de alimentos a partir de células está relacionado com o scale-up, isto é, como passar de produção em pequena escala para a produção a nível industrial. E é disso que vamos falar hoje. Para as células animais crescerem de forma rápida e saudável, precisam de estar no ambiente certo, ou seja, num sistema de condições de temperatura, pH e aeração ideais, mas também num meio de cultura apropriado. O meio de cultura é uma mistura de todos os nutrientes que as células precisam para se desenvolverem e multiplicar: vitaminas, minerais, aminoácidos, fatores de crescimento, etc. Os meios de cultura usados na investigação foram inicialmente desenhados para a área da saúde e são considerados demasiado caros para produzir alimentos que se destinam às prateleiras dos supermercados. Por isso, uma das grandes áreas de investigação da agricultura celular é tornar estes meios mais económicos e escaláveis, usando fontes sustentáveis ou, por exemplo, extratos vegetais nutritivos. Depois de ter o meio de cultura apropriado, precisamos de bioreatores que providenciem as condições ideais para as células. Bioreatores são tanques controlados onde as células recebem tudo o que precisam: nutrientes, temperatura e oxigênio. Equipamentos muito parecidos com fermentadores, já muito utilizados na indústria alimentar, por exemplo, na produção de cerveja. Assim, quando se juntam as células e o meio de cultura nestes bioreatores, estão cumpridas as condições para o scale-up. Mas há um detalhe importante. Muitas células animais são aderentes, ou seja, precisam de estar em contacto com uma superfície para crescer. Para isso, podem-se usar microcarriers, pequenas partículas onde as células se conseguem aderir e multiplicar, podendo assim também crescer em bioreatores estando aderidas. Outra abordagem é deixar as células formarem agregados, que são múltiplos pequenos grupos de células que crescem juntos em suspensão. Neste caso, as próprias células criam a sua estrutura sem precisar de ajuda de fatores externos como microcarriers. Dentro do bioreator, tudo tem de ser controlado com precisão: temperatura, oxigênio, agitação. Pequenos ajustes que podem fazer uma grande diferença no crescimento das células, pelo que estes fatores têm de estar conhecidos e estar otimizados para cada linha celular. Sem esta fase de expansão, onde algumas células são transformadas em muitos milhões, não é possível produzir carne cultivada em quantidade suficiente. Escalar significa tornar esta tecnologia acessível e económica para ser possível produzir uma grande quantidade de células e incorporar no produto cultivado final. É aqui que a ciência se transforma em indústria, levando a carne produzida a partir de células até aos consumidores. Neste episódio vamos ver como é que se ultrapassam alguns dos desafios do scale-up e como isso já foi feito para a produção de frango cultivado a partir de células. E para tal, ninguém melhor para nos falar disto do que um especialista. Bem-vindo, Hélder, é um prazer tê-lo aqui connosco. Antes de falarmos da sua empresa e daquilo que eu trouxe aqui, gostava de perguntar um bocadinho sobre o seu percurso até este momento. Obrigado pelo convite. Eu sou um licenciado em Química Aplicada pela Nova, na altura eram 5 anos, ramo de Biotecnologia, depois fiz doutoramento em Biofarmacêutica, usando células de mamífero como a entidade produtora de proteínas recombinantes, anticorpos e citocinas, etc. E, portanto, fiz o doutoramento nessa área. Ou a meio do doutoramento, também fiz o MBA, porque queria criar a minha própria empresa, não queria ser o meu próprio patrão. Isso foi já nos anos de 97, 99. Depois do doutoramento, fiz que foi na produção de uma proteína recombinante antitumoral, sponsored pela Merck, alemã,
Eu criei a minha própria empresa, na altura começámos como consultoria, depois mais tarde lançámos o nosso próprio laboratório, tirando partido das proteínas que na altura estavam em fim de patente, portanto a perder a proteção por patente. Fizemos alguns projetos de consultoria. Depois mudámos para as terapias solares, portanto agora é a célula a entidade terapêutica, não a célula como uma mini fábrica de proteínas recombinantes, e correu tudo muito bem em termos da tecnologia, patenteámos o isolamento e a expansão, etc. Fizemos muitas caracterizações, fomos até aos ensaios clínicos, mas não conseguimos financiamento para os ensaios clínicos, tínhamos tudo hospitais, tudo alinhado. Portanto, tive que vender essa empresa a um grupo farmacêutico. Isto em 2017, 18, por aí. Em 2019, decidi mudar para a carne cultivada. Porquê? Porque a tecnologia de base é igual à biofarmacêutica, na minha opinião. Eu faço algumas afirmações, haverá pessoas que podem discordar, mas basicamente estamos a falar de tecnologia de células animais, como as isolar, como as proliferar, como conseguimos, por exemplo, ver nos livros do soro bovino, infelizmente ainda usado, e como desenvolvemos bioprocessos para produzir essas células e depois mais tarde, obviamente, fazer diferenciações, se for o caso, etc. Portanto, eu tinha essa bagagem toda do doutoramento e da empresa que criei em Portugal e decidi mudar da farmacêutica para a carne cultivada. Fui para a Holanda trabalhar com o Mark Post, porque era o inventor do primeiro hambúrguer cultivado. E depois, mais tarde, criei a minha própria empresa. Portanto, isto é um bocadinho longo, mas é para vos explicar o meu curso. Já lá vão 20 e tal anos. E na altura não lhe pareceu um passo arriscado entrar nesta área tão recente da carne cultivada? Não, porque a bagagem que vinha de trás servia muito bem para os desafios na carne cultivada. Mais uma vez, é a minha opinião. Que a carne cultivada é muito recente, ainda, quer dizer, já há muitos avanços, obviamente, mas ainda há muitas questões que já foram resolvidas na biofarma, vamos chamar assim. E, portanto, é uma oportunidade claríssima. E para mim, que já tinha, eu comecei em 94 em células animais. Em 2018, vejam os anos que tinham passado já. Portanto, esse conhecimento acumulado iria, penso eu, ajudar a responder a muitas questões da carne cultivada, que no fundo é uma segunda vaga de utilização de células animais. Agora, qual é o desafio? Para mim, o desafio é o custo. Fazer tudo o que foi feito na biofarmacêutica durante 30 anos, 10 mil vezes mais barato. Eu posso explicar tudo, é mesmo. Não é 10 vezes, 20 vezes, tem que ser 10 mil vezes. E é muito fácil explicar caso tenham interesse. Vamos. É? E depois, então, pronto, como estava a dizer, começou por trabalhar na Mozambique, uma das primeiras empresas do setor, e depois Certo. como é que surgiu a oportunidade de fundar a sua própria empresa? Pronto. Na Mozambique foi excelente os primeiros anos. Trabalhei com o pioneiro na área. E também não foi bom, porque foi a primeira vez que fui colaborador funcionário, que não fui o meu próprio chefe. E para pessoas como eu, que gostam de tomar conta dos seus destinos e se calhar dos destinos de mais pessoas, nessa dimensão não foi perfeito, porque, digamos, algumas decisões, etc., eu poderia ter feito coisas de modo diferente e eu tinha o background para achar na altura que estaria certo aqui ou ali. E, portanto, foi muito bom durante 2 anos, mas depois era claríssimo que eu tinha que seguir o meu caminho, sendo eu a decidir. E pronto, isto pode ser bom e mau. Há pessoas que não gostam de risco, gostam de, digamos, controlar o risco, gostam de ser
ter alguém que assuma os riscos e serem mais colaborador, e muito bem, no meu caso, não funciona. E ainda bem, porque a Meatly acabou por ser um grande passo na carne cultivada. Mas a Meatly está a fazer algo diferente, portanto, vocês não estão a criar a carne cultivada para humanos, mas sim para os animais de estimação. Porquê começar por aí? Certo. Há uma razão, há várias razões, mas a mais óbvia, é regulamentarmente, é mais rápido começar com o que se chama pet food, portanto, alimentação para animais de estimação. Regulamentarmente é muito mais rápido. E o que nós queríamos, a Meatly foi criada por mim e pelo meu sócio, o colega Owen. Ele tem background comercial, eu tenho background científico. E cada um trata da sua área. E o acordo foi, nós temos que chegar ao mercado o mais depressa possível. E para isso, e ao custo mais baixo. E para isso, a única, a nosso ver, a maneira de avançar é com pet food, porque pet food é mais rápido regulamentarmente. O cliente gosta, come, não está, que é o cão ao gato, não está preocupado com o aspecto, com o que é que os outros, não vai a um restaurante Michelin, quer que aquilo tinha o odor, o cheiro e o sabor que lhe agrada. E, portanto, os animais aumentam, e isso foi logo numa fase muito inicial. Uma coisa que quisemos fazer foram testes informais com os cães e gatos das próprias pessoas da empresa. E passou o teste e, portanto, sabíamos que estamos a avançar nesse sentido. Tem a outra vantagem, a inclusion rate, portanto, a fração de inclusão pode ser relativamente baixa, de 5% a 30%. E que vantagens? Porque normalmente a carne e o peixe incorporado em rações também é minoritária. E o que é que isto tem de vantagens? Dilui-nos o custo, portanto, no início nós ainda não estamos a um custo onde queremos estar mais tarde, e, portanto, tendo só 5, 10 ou 20%, vai contribuir em termos de custo só com uma fração. Outro aspecto é, também tendo uma inclusão relativamente baixa, pelo menos no início, permite-nos, com 1 quilo do nosso ingrediente, que é a carne cultivada, por exemplo, com 5% de inclusão, ter 20 quilos do produto final. E, portanto, isso permite-nos também muito, inicialmente, com capacidade limitada, conseguimos chegar ao mercado, e foi o que aconteceu. Portanto, a estratégia provou-se verdadeira, quando o ano passado, em julho, tivemos a aprovação regulamentar, e este ano lançámos o produto em fevereiro. Portanto, regulamentarmente foram 2 anos e meio, que penso eu, rápido. Em primeiro, parabéns por essa conquista. E o produto que lançaram é à base de frango. Certo. E porquê começar pelo frango? Sim. As espécies mais usadas, diria que vaca, porco, frango, e depois temos vários peixes. Da minha experiência pessoal, frango é menos complexa, não sei se é o termo, mas talvez para avançar mais rápido, frango é melhor. E bovino, portanto, vaca, a mais complexa. E como nós temos para a empresa o objetivo de avançar mais depressa, escalar e cortar custos, frango era a melhor espécie para atingir esses objetivos. Um bocadinho no sentido de cortar custos e daquilo que estava a dizer de reduzir os custos em 10.000 vezes. Bem, nós já lemos também que a Meatly conseguiu chegar a um meio de cultura sem o FPS. Certo. Como é que foi o caminho até lá e qual foi o maior desafio nesse challenge? Sim, portanto, remover o soro da cultura é imperativo. Eu acho que nem 1%, nem 0,5% pode ser aceitável. Portanto, temos que remover totalmente. A sorte que eu tive foi, quer no doutoramento, quer na empresa, quer na outra empresa Moçambique, tinha feito vários ciclos de desenvolvimento deste tipo. Portanto, não quer dizer que o conhecimento tenha passado de um lado para o outro, que nós não queremos essa mistura,
mas a abordagem. Portanto, acho que é a abordagem, ter o equipamento certo e ter, digamos, a maneira de atacar este problema. Eu posso resumir, basicamente, é saber quais são o basal medium, portanto, a base, e depois saber quais são os suplementos. No início, o que é que nós fazemos? Nós testámos uma dúzia de meios base, que são aqueles que existem para células animais, e, digamos, saturamos com tudo o que é fator de crescimento e as três ubíquas, albumina, transferina e insulina, e, portanto, temos logo ali de partida, portanto, passar do meio sensor, com soro para sensor é muito fácil. É muito fácil e rápido, em 2 semanas isso está feito. Qual é o problema depois? Custo. Porque quando saturamos tudo em proteínas recombinantes, etc., temos um custo enorme. No nosso caso, andava à volta das 700 libras, portanto, 800 e tal euros por litro. Então, começa o desafio, é reduzir, portanto, minimizar concentrações desses componentes caros e depois substituí-los por pequenas moléculas. Portanto, eu diria que foi um trabalho de mais de um ano e meio, em que conseguimos reduzir concentrações, substituir proteínas recombinantes por small molecules. Isso é possível, tanto é possível que o fizemos. Agora, não é trivial, os pequenos segredos estão todos aí. Não é no basal, que são 50 e tal compostos, é nos 12 que nós temos que suplementam e, portanto, é aí que está a propriedade intelectual e que nós, obviamente, mantemos como trade secret. Temos que defender isto é tudo muito complexo. O que é que partilhamos e o que é que mantemos segredo? Porque se partilharmos tudo, paramos, porque o dinheiro acaba e os investidores não nos vão continuar a financiar. É muito complicado. Nós não perguntamos mais nada. Podem perguntar, eu é que não vou responder. Mas já. Já que conseguiu então chegar a este ponto de ter uma agricultura sem a parte do soro animal, qual é que é agora o maior entrave da Meatly e quais é que são os próximos passos? Sim, só aí um pequeno pormenor que é muito importante. Nós não só não temos soro, como não temos proteína, nem temos hidrolisados de proteína. Há vários níveis. Portanto, o que nós temos é quimicamente definido, chemically defined, e só pequenas moléculas. Não temos nada de extratos e de hidrolisados, etc. Portanto, o nosso meio, em termos de composição, de sofisticação, eu não vejo outro. Desculpem lá a falta de arrogância, de humildade, mas é mesmo isso. Agora, está muito por fazer. Portanto, nós, quando resolvemos e cortamos quase 4.000 vezes o custo do meio, neste momento está abaixo de 22 cêntimos, e começámos com 700 por litro. Temos 15 vezes de redução de custos quando escalarmos, isso já está tudo. Quando passarmos das gramas para as toneladas, essa é a redução, por aumento de escala, normal. E já está, digamos, validado com fornecedores, etc. Quando eliminamos este custo, que há pessoas que dizem que é o mais importante, e se calhar no início quando resolvemos um custo, os outros custos começam a ser mais. O que é agora o que estamos a abordar? É o custo do equipamento. Portanto, tudo o que é, quando nós passamos do laboratório para a escala piloto, estamos a falar, nós neste momento temos reatores de 50 litros e 300 total. No laboratório já não conseguimos mais, porque não há altura, nem há estabilidade do piso, etc. Já não podemos. Só numa unidade piloto. Na unidade piloto queremos ter em 8 meses por aí, vai ser 2.000 litros a escala, depois mais tarde 20.000. Agora, os custos do equipamento, estamos a falar de 200 litros, estamos a falar de 250.000 euros, 300.000 euros. Para 200 litros não pode ser. E o de 2.000, na volta entre 700 a 1 milhão. Se vocês fizerem as contas, porque nós temos que ter a parte científica e a parte do negócio. E não há, a ciência é muito boa e muito interessante, mas é para nos resolver os problemas, para termos um negócio lucrativo ou pelo menos viável. Se não tivermos um negócio viável, a ciência acabou, porque ninguém vai investir, etc. Portanto,
Embora haja essa dicotomia a visão romântica da vida, que nós podemos fazer ciência, ela é paga. E, portanto, temos que ter a outra parte dos negócios, a dura realidade. Então, quando nós analisamos o custo de uma unidade piloto, por exemplo, imaginemos que queremos um reator que custa 1 milhão de euros, se a depreciação, em termos de custo alocado ao negócio, for durante 20 anos, isso dá 50 mil euros só para ter aquele reator. Ora, um reator pode produzir centenas de quilos, quem exagera pode dizer até toneladas, mas quando vamos alocar esse custo ao nosso produto, matou logo. Portanto, o que é que temos que fazer? Fugir da biofarma, dos equipamentos super caros. É por isso que eu disse, a experiência também nas terapias solares e na biofarma dá ferramentas, pelo menos, para nós sabermos onde não podemos ir. Portanto, estamos a abordar o problema do equipamento. Como? Desenvolvendo os nossos, mudando tudo, materiais, tudo. Portanto, neste momento temos patenteado uns reatores novos, não que a maneira de operar seja muito diferente, mas materiais, tudo, maneira de esterilizar, tudo diferente. Temos o Cell Retention Device usado para perfusão também, e estamos aí a falar de redução de custos nos reatores 20 vezes, no sistema de perfusão 100 vezes, comparado com o que existe comercialmente. E esse é o nosso desafio agora há um ano que estamos a trabalhar nisto, ainda vamos ter mais tempo, temos que conseguir. Mas esse é o grande desafio, é ter, quando olhamos, e eu não quero estender demais, mas quando olhamos também para empresas mais avançadas e que não resolveram os problemas, nós aprendemos. E só, não tenho nada contra nenhuma empresa, nós temos o nosso trabalho, mas só para referir, a Upside, na Califórnia, devem ter ouvido aqui há uns anos, que desenvolveu uma instalação piloto em que investiram cerca de 100 milhões de dólares. Tem uma aparência fabulosa, tudo do ácido, do melhor e tal, mas custou 100 milhões. O output, portanto, a produção dessa unidade, daria para pagar esse investimento em 100 anos. Portanto, nós sabemos que não é viável. Portanto, seguir vias que vêm da biofarma, nós sabemos que é interessante no curto prazo, mas não é uma solução de um problema de longo prazo. É aí que estamos a trabalhar. Ok. Estando do lado de fora, ou seja, fora de Portugal, acha que, olhando para Portugal, acha que seremos capazes de fazer parte desta indústria da carne cultivada? O que é que falta para vermos isto acontecer também no nosso país? Ok. Eu adorava voltar para Portugal, volto todos os fins de semana, mas mesmo trabalhar cá. O problema maior que eu vejo, e a minha experiência pessoal, é o financiamento. Portanto, não há uma aversão ao risco que não há, por exemplo, na Inglaterra. Por exemplo, os nossos investidores querem que nós continuemos lá. Portanto, é muito complicado. Temos que estar onde existe financiamento. Mesmo que isto seja visto, quem fala nos dinheiros e nos investidores, etc., às vezes com comentários menos favoráveis, são um input tão importante quanto são os aminoácidos, etc, etc. Portanto, nós temos também que aceder a esses recursos e, portanto, o investimento em Portugal, eu acho que não permite que no curto prazo, é tudo reversível e também muito inicialmente, quando o risco é percebido, é grande, a dificuldade pode ser maior e depois mais tarde as pessoas ganham mais conforto, estou a falar de quem é investidor, ter mais conforto para fazer um investimento mais tardio, vai sair mais caro, porque quando mais tarde nós investimos, maior é a valorização, mas penso que esse será... O que é que temos de positivo? Muita coisa. Por exemplo, nós, para operarmos às temperaturas que operamos, 37, 39, 40 graus, nós precisamos de aquecer a massa toda daquele meio, que é basicamente água, não é? Com os nutrientes.
e agora que estamos a fazer o plano para a unidade piloto, em termos de energia, o custo é muito elevado. Por exemplo, em Portugal, esse custo com os painéis solares termodinâmicos, térmicos, etc., seria um aspecto que aumentaria a competitividade. E muito mais, os recursos humanos são muito bons, vocês são também parte disso, eu também fui cá formado. Considero os recursos humanos cá, eu acho que é muito mais fácil gerir cá do que no estrangeiro. No estrangeiro, aqueles direitos todos e não se pode trabalhar fora de horas, são limitações que cá é mais fácil avançar. As pessoas, se calhar, têm mais espírito de sacrifício, se acreditam no que estão a fazer. Portanto, há muitos fatores positivos. A única limitação é mesmo em termos de investimento. E quando é que veremos os produtos da Bitly em Portugal? Para os nossos... Nós estamos a avançar com o processo para pet food e, portanto, não sei, se calhar um ano ou por aí. Temos depois o programa de carne cultivada para consumo humano. Esse vai demorar mais tempo, porque tudo o que é aprovado é central na Europa e, portanto, sabemos que 2, 3 anos é o mínimo e temos esse programa, mas vai demorar mais tempo. Mas o produto de pet food vamos ver durante o próximo ano. Mas estão a pensar nisso, em apostar também portanto, em fazer produtos para os humanos? Sim, portanto, o produto para os animais de estimação foi estratégia para demonstrar que podemos que é possível fazer rápido e a custo muito baixo. E, portanto, o custo neste momento de produção já dá para ter um produto para consumo humano. O que também o pet food nos diz mais é que o ingrediente carne para pet food é muito mais baixo o preço por quilo do que a carne para consumo humano. Agora, como estamos também a fazer um ingrediente, neste caso, muito simples, porque queremos atingir o custo mais baixo possível, não tem aquela atratividade, como vimos hoje, do aspecto e da estrutura, etc. Não tem. Portanto, sabemos que não podemos, por agora, pensar num produto muito estruturado e com um aspecto e de uma textura. Não podemos, por agora. Embora haja umas colaborações para trabalhar nisso. Está delineado o caminho. Exato. Sendo o Heller português e estando hoje num palco mais global à frente de uma empresa também sucedida na área, o que é que gostaria e que conselho é que daria às jovens que quisessem seguir este caminho também? Apostar muito enquanto são jovens na formação, portanto avançada, nível de mestrado, doutoramento, portanto não terem uma urgência muito grande de começar a trabalhar numa empresa ou universidade, porque acho que a formação no início, e há um tempo para isso, só com 30 ou 30 e tal anos, depois já têm outro tipo de vida e se calhar com filhos ou o que for, fica tudo muito complicado. Agora, logo após fazerem as licenciaturas, fazerem o mestrado ou doutoramento, aquilo que acham. E aí, como há muitas oportunidades, podem fazer em Portugal, podem fazer lá fora. Aí eu acho que há imensas oportunidades. Aproveitem, invistam na formação o quanto antes. E depois é seguir uma via que gostem. Muitas vezes nós temos uma noção também um pouco romântica ou romantizada de uma determinada área. Quando vamos trabalhar vemos que se calhar não é bem assim. Mas lutem, tomem as vossas decisões o quanto mais rápido, melhor. Testem vários tipos de trabalho e depois então afunilem para aquilo. Tem que ser os melhores numa determinada área. Não estou a dizer melhores a nível mundial, o que for, mas quer dizer, tem que ser muito bons, tem que estar a um nível muito alto, porque aí sim acho que nunca vai haver falta de trabalho, porque digamos que a pessoa até pode estar a gostar do que está a fazer, mas tem solicitações para outras coisas e ter opções é sempre excelente. Portanto,
Acho que vocês, a juventude agora tem muitas possibilidades que eu acho que anteriormente havia também, mas não eram assim tão abundantes. Para terminar, se pudesse descrever o futuro da alimentação em 3 palavras, quais é que seriam? O futuro, em 3 palavras é complicado, mas acessível, de qualidade, amiga do ambiente em todos os aspectos, portanto, já são as 3, não é? Mas pronto, o respeito pelos animais, pelo ambiente, por aí. E acessível, porque há muita assimetria, infelizmente. Portanto, simétrica, vá, se pudéssemos. Tá bem? Simétrica, original. E que pergunta é que gostaria de fazer aos alunos da Universidade de Lisboa se tivesse essa oportunidade? Que Pergunta. pergunta essa aos alunos. Não sei o que é que acham que eles podiam fazer pelo país, pela indústria, sendo a indústria, por exemplo, carne cultivada, o que é que eles veem ou aspiravam que poderiam contribuir? Normalmente é o contrário, é o que é que eu posso. Não. Como é que eles se veem neste. Quais seriam as aspirações em termos de Área. a sua contribuição para o avanço do país, indústria, o que for? Bem, vamos lá ver o que é que eles respondem. Mas que impacto é que este tema tem tido no setor? Vamos descobrir algumas das novidades. Olá a todos, eu sou Afonso e esta é a tua ronda mensal de notícias sobre proteínas alternativas. No episódio de hoje falámos com o Dr. Hélder Cruz, cofundador e diretor científico da Meatly. E por isso vamos olhar para uma tecnologia que está a mexer com a agricultura celular, sendo ela a carne cultivada para a alimentação de animais de estimação. Em 2024, no Reino Unido, a Meatly recebeu luz verde para vender frango cultivado para animais de estimação. Um marco muito importante porque foi a primeira vez que este tipo de produtos foi aprovado no país. Segundo o The Guardian, em fevereiro de 2025, os Chick Bites, um produto para animais de estimação que combina ingredientes à base de plantas com frango cultivado da Meatly, chegaram às prateleiras numa edição limitada em parceria com a marca The Pack, um retalhista britânico. Já em Singapura, em julho de 2025, o governo aprovou a primeira pet food com carne cultivada na Ásia. Trata-se da startup Friends and Family Pet Food Co. e contém entre 65% e 70% de células cultivadas. Indo de encontro ao que o Dr. Hélder Cruz referiu durante a entrevista, o principal desafio da produção de carne cultivada continua a ser o seu custo, pois muitos ingredientes utilizados na sua produção advêm do mundo da biofarmacêutica. Segundo uma notícia do The Guardian sobre a Meatly, um dos grandes saltos foi precisamente substituir estes componentes, e nomeadamente os de origem animal, e reduzir drasticamente o custo do meio de cultura, citando uma queda de centenas de libras por litro de meio de cultura para valores perto de 1 libra por litro, um número que mostra bem o foco do setor em aumentar a acessibilidade destes produtos. Para percebermos a dimensão desta corrida, vale a pena recordar o início. Em 2013, o primeiro hambúrguer cultivado,
associado ao investigador Mark Post, fundador da Moza Meat, ficou famoso por custar cerca de 250 mil euros, depois deste ter sido desafiado a cozinhá-lo em direto para a BBC. Porém, em dezembro de 2025, a Moza Meat publicou que atingiu uma redução de cerca de 99,999% no custo em relação a 2013. Ou seja, o setor está a provar que consegue descer ordens de grandeza, mesmo que ainda sejam poucos os produtos aprovados e disponíveis para prova. O Dr. Hélder Cruz deu na entrevista um exemplo muito concreto para ilustrar a economia que envolve a agricultura solar. As instalações piloto podem custar dezenas ou até mesmo centenas de milhões de dólares e o retorno pode ser lento se o produto não atingir escala nem volume. E vemos sinais dessa prudência. Segundo o jornal singapurense Straits Times, em março de 2024, a produção local de frango cultivado da Good Meat foi interrompida devido à desaceleração da indústria. Nesse mesmo ano, o The New York Times noticiava que entre 2016 e 2022 foram investidos cerca de 3 mil milhões de dólares no setor. Mas devido aos entraves científicos que impediam que a produção atendesse às necessidades do consumidor, como preços baixos e produção em grandes quantidades, o mercado ressentiu e desacelerou. Por sua vez, a Eat Just reformulou o seu produto, oferecendo agora carne de frango híbrida, composta por proteínas vegetais e cerca de 3% de células de frango a um preço aproximadamente de 40 euros por quilograma. As boas notícias, especialmente para a Meatly e também para toda a equipa que trabalha e acompanha o Dr. Hélder Cruz, são que a startup britânica anunciou recentemente um investimento série A no valor de 10,4 milhões de libras para construir em Londres a maior instalação de carne cultivada da Europa, com bioreatores que podem chegar aos 20 mil litros de capacidade. A empresa continua a consolidar a liderança no setor após ter sido a primeira na Europa a obter a aprovação regulatória para carne cultivada destinada à alimentação animal e promete estar a preparar-se para lançar novos produtos em 2027. Esta foi a tua dose mensal de novidades. Até ao próximo episódio. Resta-nos agradecer pela sua presença. Muito obrigada por esta conversa. Acho que foi bastante inspirador e, mais do que isso, acho que é bastante importante para nós ver que são mesmo os portugueses que também estão a levar isto para a frente, seja em Portugal ou lá fora, e a fazer a área acontecer. Portanto, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite e todo sucesso para a vossa iniciativa.